Vamos lá, a questão das outras ameaças, no meu entendimento, ela estaria contemplada nessa pergunta 1, só que eu acho que, de fato, a gente pode trabalhar um pouco melhor a resposta. A minha ideia seria um modelo misto entre a questão ponderada, que é o que está, essa coisa dos valores, dos pesos, com a ideia da chave, que é uma situação tão óbvia. Não é tão claro, porque eu tenho outras coisas que eu preciso pesar. Se a pesca é a maior ameaça, mas eu não tenho informação nenhuma, e a pesca está abrangendo toda a área de distribuição da espécie, embora ela fosse uma prioridade para o ordenamento imediato, eu não pelo potencial de impacto, eu não posso simplesmente sair ordenando sem um mínimo de informação. Então, eu tenho outras coisas para ponderar que não é somente isso. Não, mas então, o peso não está invertido aí. Porque no caso que a gente estava pensando, é que nessa situação, não é o peso dessa só. Eu tenho o peso de todas as outras para determinar os cenários. Embora essa fosse a maior urgência para o ordenamento, talvez, porque a diferença do cenário não é só o ordenamento ou o plano de recuperação. É que em diversas situações, na maior parte dos casos, o cenário 2 ele pode significar uma paralisação até que o plano de recuperação seja trabalhado. Enquanto o cenário 1 vamos ordenar e fazer um plano de recuperação paralelo, mas nesse momento não se faz necessário paralisar. E o 3 é moratória. Mas eu tenho esse diferencial também na paralisação da atividade, que às vezes pode ser viável, às vezes não. Essa importância econômica da espécie, se tiver gente demais associada, vamos pegar o exemplo do pago, talvez a paralisação imediata, por mais desejada que ela seja, ela pode ser simplesmente inviável. Então, o problema tem tantas questões, em várias situações, a gente vai ter essa dicotomia mesmo, Martin. Coisas que... o desafio da ponderação é esse, eu conseguir chegar num resultado lá no fim, onde se reflita aquilo que a gente entende mais tecnicamente coerente. Não pode. Desculpa, não pode. Carlinhos... Depois Letícia, aí a Mesita, aí eu volto para você, Martin. E aí a gente tenta ver como a gente encaminha isso. Mas eu voltei a palavra para você poder propor uma forma de encaminhar esse tema aí, que eu acho importante. Carlinhos. Eu estava lendo aqui na informação que vocês passaram que 88% da população de Goiamum, né, houve uma diminuição de 88% nos últimos 22 anos, né, considerando os dados que foram utilizados para que ele entrasse nessa lista como criticamente ameaçado de extinção. E aí é um dado do pessoal do CEPSUL, não é isso? Que é, pelo menos a informação que a gente tem aqui. Nós ficamos imaginando assim, sabe, quais são os responsáveis por esses 88% de dano na espécie no Goiamum? E por que os 12% que ainda existe e que provavelmente estão em área de comunidade tradicional, né, a gente vai ter que se responsabilizar por ser penalizado, porque no direcionamento que está sendo dado, provavelmente a gente vai ter uma proibição da captura do Goiamum se a gente não tiver muito cuidado com o debate que a gente está falando aqui. Então, eu trago essa questão do Goiamum mais uma vez para a mesa, porque para mim é uma população de comunidades tradicionais que ela é extremamente especialista na captura dessa espécie. Eles não trabalham com outra coisa. Quem trabalha com Goiamum, trabalha com Goiamum. Não tem outra atividade. E me preocupou as colocações anteriores, eu estou trazendo isso aqui para a gente fazer uma reflexão de como é que a gente vai se colocar no que diz respeito a isso. Porque ele está classificado como criticamente e para a gente, agora há pouco, quando eu saí aqui, tinha uns companheiros tiradores de Goiamum que estão assistindo a transmissão disso aqui. E eles estavam querendo saber como é que vai ficar isso. Né? Eu estou trazendo essa reflexão aqui porque a gente precisa fazer essa avaliação do ponto de vista de quem cuidou.
Não é só do ponto de vista de quem destruiu também não, tá entendendo? Ou seja, quem cuidou tem o direito de continuar cuidando. Eu acho que isso a gente tem que refletir. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa considerar aqui, quando a gente definir que uma espécie ou outra vai ser passiva de manejo, eu estava com uma primeira reunião que a gente teve sobre essa questão da portaria 445, eu fiz uma pergunta para o pessoal do Ministério aqui, se algum deles já tinham pescado um cherne. E se eles sabiam como é que um cherne chega à superfície. Está entendendo? O cherne só chega à superfície morto. Ele não chega vivo na superfície do mar. Qual é a estratégia de manejo que a gente vai ter para uma espécie como essa? Sabe? Proteger a área, porque o cherne ele dá de 80 até 300 metros de profundidade. Toda a costa do Brasil tem esse tipo de profundidade. Se a gente for falar na região do Royal Charlotte, do Banco de Abrolhos, que é a área que a gente atua, nós estamos dizendo que nós vamos fechar a pesca nessa área toda, porque se a proteção for essa, nós vamos fazer isso. Então, é preciso que a gente faça reflexões também e que traga nesse critério de pontuação qual é a forma que a espécie normalmente ela é pescada. Porque a estratégia de manejo vai precisar considerar isso. E aqui tem que sair um direcionamento. Porque se nós não fizermos isso, não vai adiantar também a gente dizer assim, não, tem que fazer um plano de recuperação. Como que vai se fazer um plano de recuperação de uma espécie que nós temos muitas dúvidas, sinceramente, como é que se chegou à conclusão de que essa espécie tem que estar numa portaria de lista de espécie ameaçada de extinção. Porque mais cedo foi me dito aqui que os dados sobre pescas e dados socioeconômicos não devem ser considerados para tirar ou incluir a espécie da lista de espécies ameaçadas de extinção. Mas aqui esse estudo, ele foi feito baseado na captura. Ele não foi feito baseado em o cara ir lá olhar onde o cherne está, como ele está crescendo, o tamanho que ele cresce, não. Foi baseado no que é tirado do mar. Porque ninguém consegue fazer um outro tipo de estudo a não ser assim. A não ser que alguém consiga ir mergulhar lá para ver onde o cherne reproduz e como ele cresce, como ele desova. Os pescadores, eu garanto que tem muito conhecimento que poderiam contribuir com isso. Desde o início a gente vem falando isso aqui. A gente sabe, conhece a área de agregação, conhece a área onde tem espécies pequenas, onde tem os berçários, a gente conhece, tudo isso a gente conhece. Mas muito pouco disso foi considerado nesse processo aqui. Então, eu vou concluir dizendo o seguinte, para nós é de fundamental importância que apareça, que a gente tenha uma questão qualificando quais são esses impactos e a dimensão deles na responsabilidade por essa espécie ter chegado a essa situação. Porque se você está dizendo aqui que o goiamum, 88% do estoque de goiamum no Brasil, ele foi perdido, nós não queremos estar aqui num estudo desse dizendo que nós, os pescadores, somos responsáveis por isso, não. É necessário que a gente diga também o porquê e quais seriam as medidas, recomendações, pelo menos, já que esse grupo pode fazer recomendações conforme está na portaria, quais são as recomendações para que esses que causaram esses impactos não continuem causando ou para que o governo também não continue licenciando, fazendo esse licenciamento e vá detonar o restante do que a gente tem de pouco dessas espécies que aqui estão. Obrigado, Carlinhos. Letícia? Só queria resgatar, com relação a essa situação de a pesca não é uma ameaça relevante, é muito pouco relevante, uma proposta que o Anatoly tinha trazido na última reunião, de que, caso a pesca não fosse uma ameaça relevante, a gente nem continuaria a fazer as perguntas. E ela seria enquadrada diretamente no critério 1. Então, talvez a gente pudesse retomar essa discussão, que foi uma proposta colocada naquela época, justamente por questões como essa, quando a pesca não é a principal ameaça à espécie e você tem outras ameaças muito mais preocupantes, então não há por que punir com a proibição da pesca. Levando isso em consideração, a gente poderia... Eu entendi a colocação do Martin, eu acho que é bem relevante a questão da gente trocar a pontuação, quem sabe, ali na pergunta 1, mas no sentido disso, de tirando essa pesca não é uma ameaça relevante do contexto, porque aí a gente estaria invertendo os papéis, nesse ponto só que eu queria colocar. E aí inverteria a A com a B, colocaria, por exemplo, a pontuação da A1 e da B2. E a C a gente já sairia não teria mais outras perguntas.
Com relação ao que o Carlinhos colocou, eu acho que é muito importante a gente destacar isso. Quando a gente estava preenchendo, apesar de que foi um trabalho muito rápido que a gente fez, né, preenchendo as fichas para trazer aqui com relação aos critérios, uma coisa que a gente tem que ter muita preocupação é na qualidade dos dados que a gente usa para responder essas perguntas. Porque a gente está, assim mesmo quando eu coloquei aqui no subgrupo 1, a gente levantou dados com o setor, que de lá para cá já mudaram bastante, a gente já teve muita novidade, já teve muita coisa para incrementar. Muitos dos dados que a gente colocou nas fichas agora para avaliação do subgrupo 2 são dados da avaliação, da avaliação de estoques. Então, muita coisa a gente já tem dado novo, já tem dado melhor. Então, o trabalho, acho que muito mais delicado do que a gente elaborar as perguntas vai ser conseguir informação para as respostas. Então, acho que aí a gente vai ter que ter uma qualidade muito grande de dados e talvez buscar maiores fontes de informação e mais diversas possíveis. E só mais uma colocação, Carlinhos, quando você colocou a questão de como a espécie é pescada, aí eu vou ter que desfazer, então, uma coisa que eu falei hoje de manhã. Porque eu falei que a gente estava trabalhando na questão se o subgrupo 1 seria para subsidiar o 2 ou não. Mas, por exemplo, no subgrupo 1, a proposta da ficha de levantamento de dados das espécies é justamente ver isso. A espécie é capturada por qual frota, em que área, em qual profundidade. E é justamente isso fundamental para a gente elaborar ou plano de manejo, ou plano de recuperação, e para a gente trabalhar isso no futuro. Então, talvez essa resposta não vá subsidiar aqui na avaliação, passar pelos critérios para a gente estabelecer, passar por esse formulário para estabelecer quais são os critérios, mas isso vai subsidiar o que a gente vai fazer depois disso. Depois dessa avaliação, e agora? A gente tem que estabelecer um plano de manejo. Com base no quê? Que tipo de informação? Se ela é capturada por tal frota, em qual área, em que período, qual é o impacto disso para uma região ou para várias regiões. Eu acho que é para isso que vai ser importante essa informação. Obrigado, Letícia. Orbesita, você acha que, com toda essa conversa que a gente teve agora aqui, essas sugestões... Mas já está escrito também aqui, a palavra é aberta a todos, não tem o... obrigado. Então, eu voltava para o Márcio, que ele queria comentar com o... Não, abriu mão da fala dela, aí você é a próxima da lista. Tá, rapidinho, só... Porque eu, francamente, eu não consegui ainda ter muito claro na minha cabeça. Na verdade, quando a gente associa esses pesos aos cenários temporais, a gente estaria... Eu vejo um impacto grande em cima até de onde o poder público vai estar alocando as suas prioridades. E se o papel do MMA é justamente estar reduzindo os impactos, revertendo um cenário muito ruim do ponto de vista biológico de uma espécie, a gente estaria colocando prioritária a elaboração de um ordenamento de uma espécie cuja pesca não é a principal ameaça. E aí a minha pergunta você vai estar colocando como nível 1 de prioridade na tua escala de definir as suas atividades, os seus recursos, etc., para gerar o ordenamento de algo que você acabou de definir na primeira pergunta, que é pouco relevante. Então, a minha pergunta em termos de realmente prioridade, quando você usa essa pergunta para associar a um cenário temporal, eu acho que quando a pesca ela é uma ameaça relevante, o ordenamento pesqueiro ele deve ser prioridade. Aí eu vou, assim, dependente da medida que você vai adotar, se é a proibição imediata, se vai permitir o uso parcial, se vai fechar uma área, discute-se de uma outra maneira. Agora, quando você coloca isso numa escala temporal e ele cai num cenário 3 de longo prazo, que foi o que eu entendi, né, uma coisa de curto, médio e outro longo prazo, eu acho isso meio irrazoável. Mas é porque eu também não me aprofundei no tema ainda, é só o que eu enxerguei daqui. Bia. Eu só adicionando o que ele falou, eu concordo que está estranho também, até porque tem um comentário aqui na ficha comentada que diz que quando ela não é um impacto relevante, sendo possível realizar o ordenamento da pesca em um prazo mais curto. Está especificamente dizendo isso. É como se fosse, de uma certa maneira, mais fácil
já que não faz muita diferença. Não faz diferença, libera e vamos tocar o barco. Mas o que eu ia falar não era isso, né? Mas eu, por acaso, também tinha notado aqui como uma coisa estranha, mas acho que a gente tem que refletir melhor. O que eu acho é o seguinte, esse exercício foi para tentar automatizar o processo, tornar ele mais objetivo. A gente tem que testar para ver se funcionou, né? Então, por exemplo, alguns comentários. Em relação ao Goiamum, eu não participei da avaliação do Goiamum, mas eu li a ficha há um tempo atrás, e lá está escrito muito claramente que o impacto é degradação de hábitat de retromangue, que é um hábitat que atualmente nem está mais protegido pelo Código Florestal. Então, essa espécie está muito ameaçada mesmo por uma possibilidade de destruição de hábitat. Então, o que eu penso assim, e a doutora Annelise chegou a perguntar num certo momento se haveria uma razão para se continuar pescando uma espécie que está ameaçada, se a pesca pudesse ajudar essa espécie. E eu me lembro de discussões iniciais ter se dito que a permanência de populações tradicionais em áreas que são super sujeitas à carcinicultura e à especulação imobiliária seria uma possível maneira de ter guardiões, pessoas protegendo. Então, eu acho assim, que se esse nosso exercício não refletir exatamente isso, então tem um problema conceitual. Vou dar 2 outros exemplos. O pargo, por exemplo, né? Alguém falou, citou o pargo. Eu li a ficha do pargo, comparando aqui. O pargo é uma daquelas espécies, como tinha muita informação, não sei o quanto que está atualizado, mas claramente mostrava que a depressão era sequencial, o estado de vulnerável ficou em relação a uma grande área na qual houve colapso, relativo à área total, e no final fala assim, a área norte, né, o estoque, não chega a falar a população, o estoque da área norte, tem que ser avaliado em separado, porque possivelmente sustenta a pescaria. Então, se a gente não conseguir chegar a essa mesma resposta e melhorar muito um plano ainda para essa espécie, considerando, a gente também não conseguiu fazer o exercício. E em relação ao Cherne, só para comentar o que o Carlinhos falou, Cherne verdadeiro, se não me engano, é o Epinéfilos niveatus, né, aquele dos pintinha branca, é esse que vocês estão falando, não sei, mas é uma espécie realmente de profundidade, ela ocorre em corredor, tem uma área grande que ela tem uma ocorrência bastante estreita, mas ela é uma espécie vulnerável. Então a nossa avaliação também vai ter que mostrar isso, não é uma espécie cuja não pode pescar mais, mas ela precisa de um ordenamento. E aí eu acho que é outra coisa que a gente vai ter que discutir, se essa espécie não pode ser devolvida ao mar, como que a gente faz para proteger? Porque não vai ser pescando e jogando de volta morta, né? Então esse é um grande outro problema que se abre para todas essas espécies cuja, exatamente, querendo ou não querendo, então é quando eu acho que talvez esse subgrupo de área protegida, e não quando eu falo área protegida, eu não digo só unidade de conservação, restrita, integral, não sei o quê, aí entra acordo de pesca, tal, seja lá o que for, a gente pode considerar nesse arcabouço de medidas. Não vai dar para a gente considerar ordenamentos pesqueiros sem considerar esse tipo de medida ecossistêmica também. Acabaram as inscrições. Não. Dona Elise. Eu não vi nesses critérios ainda aquela pergunta que me parece ser a principal. É a seguinte, a manutenção da pesca pode contribuir positivamente para a conservação da espécie? Onde é que está essa pergunta? Pois é. E esse é o principal critério para autorização do uso. Ótimo. Posso falar, Hugo? Claro. Em contrapartida, eu tenho uma... E se eu não falar, meu irmão, não vou conseguir dormir. Eu fico preocupado, eu entendo perfeitamente o que a procuradora colocou e acho até que a resposta é não. A pesca vai continuar impactando ali. E, em contrapartida, eu tenho uma outra dúvida, e aí, inclusive, retornando à questão de outras ameaças, é que, uma vez que se identifique que a pesca não é a ameaça principal, e aí, quando se propõe um ordenamento, que a pesca cumpra um ordenamento ao qual ela não é responsável, você acaba fazendo o que o justo pague pelo pecador, porque também não se prevê o combate, ao mesmo tempo que se prevê o combate à pesca, em relação às espécies, não se prevê o combate às outras ameaças, e aí a pesca acaba pagando o pato, mesmo não sendo culpada pelo impacto causado à espécie, entendeu? Então eu fico meio assim, na verdade eu não estou questionando nada, né? Uma coisa também para pontuar,
E para ficar lembrado e para um futuro debate. Mas aí, complementando, mas aí justamente a questão do PAN. É o plano de ação, uma coisa mais ampla que realmente contemple todas as ameaças. E nesse plano é possível, dentro do que a colega mencionou ali, de que sendo uma população tradicional, que ajuda a preservar aquilo, quando demonstrado que a pesca realmente vai contribuir, mas aí é aquela pesca da população tradicional e não o que nós estamos vendo aqui nessas listas apresentadas para a reconsideração, que são espécies alvo da pesca industrial ou capturas incidentais da pesca industrial. Então nós temos que separar as coisas. Por isso eu perguntei do início, quais são as alvos da pesca industrial? Quais são alvo e são capturas incidentais? Justamente porque tudo isso são parâmetros e vai sendo um plano mais amplo que se vai poder chegar a essa conclusão. Se é possível ou não e com que objetivo. Se realmente essa medida vai contribuir para a preservação da espécie. Porque não se esqueçam, isso aqui é espécie ameaçada. Um dia não vai ter para ninguém. Então, a regra, e aqui reforçando o que o Clauber referiu e também o Rodrigo, na verdade, se a espécie é ameaçada, ela só pode ser pescada dentro de um plano que preveja isso. Então, não existe hipótese para o cenário 1. Como é que vai autorizar sem ter um plano de recuperação? Mesmo que a pesca seja de menor porte ou que ela não contribua tanto, ela é mais um fator de pressão sobre essa espécie. Se nós não reduzirmos os outros fatores, como é que fica? Não é? Então, no mínimo, aquelas que são ameaçadas, elas têm que entrar no cenário 2. O cenário 1 não poderia ser figurado nessas circunstâncias. E justamente isso gera uma confusão, porque se fala em plano de recuperação, mas fala em ordenamento, e aí nós voltamos para aquela miscelânea, não é? Que não se sabe o que realmente, qual é o escopo e quem tem a atribuição. Então, isso tem que ficar muito claro para que se saiba o que se está fazendo, sobre o que se está tratando e quem deve fazer. Mas, reitero, é preciso que se faça essa pergunta. O senhor não respondeu se será incluída ou não. Deixa eu só tirar uma dúvida com a doutora, rapidinho. Quando a senhora fala de PAN aí, seria a sugestão da criação de um PAN da 445, seria isso? Não, PAN da espécie. Para cada espécie, ou para o manguezal, para não sei o quê. Alguma coisa que contemple o conjunto das ameaças. Porque se sabe que a pesca interage com outros fatores. É óbvio, perda de habitat e outras coisas. Então não adianta só combater uma coisa. Eu concordo com o senhor que é um pouco hipócrita nós aqui irmos em cima de uma pesca que seja pouco relevante, enquanto o habitat vai sendo liquidado. Agora, não se pode, porque não se ataca o problema do habitat, deixar a pesca correr solta. O senhor entende? Tem que haver realmente uma abordagem do conjunto. Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque já teve uma decisão judicial de suspensão da portaria 445 que na sentença dizia exatamente isso, que fossem observados outros PANs aprovados e publicados. Justamente, a competência do MMA para isso. E aí foi uma coisa que em algum momento a gente colocou isso, mas é aquela situação, né, de fazer esse resgate aí. E é por isso que eu sempre enfatizo a questão do PAN manguezal, porque muita coisa foi prevista ali, e é um plano aprovado e publicado. Sim, sim. O todo. Pessoal, respondendo aqui de forma explícita a doutora Annelise Becker, doutora Annelise, não sei se ela percebeu, a gente está construindo um modelo. Então, a gente está debatendo, então, por exemplo, a Ormesis colocou a questão da gente como incluir uma pergunta para a gente tratar e a gente vai encaminhar como fazer essa questão toda. E a senhora acabou de propor uma outra pergunta aqui. Então, a gente está num grupo construindo um processo, né? As suas contribuições são muito bem-vindas ao processo, a gente está discutindo. Então, eu não vou deliberar se a pergunta A, B, C ou D vai entrar na matriz que a gente está construindo. A gente está construindo de forma conjunta aqui. Então, vamos receber o aporte de todos, avaliar como grupo a questão e o grupo vai recomendar sua posição. Então, assim, a gente está construindo um processo. Isso aqui é a construção coletiva. É assim que a gente conduz o processo aqui. Então, a pergunta está na mesa, será considerada? Sim. Tá bem, ótimo. Não, só a inscrição é Kátia, depois Carlinhos, por favor. Esqueceu, Kátia? Carlinhos. Não, eu acho que é só deixar claro o seguinte.
quando nós de comunidades tradicionais, aí eu falo nós da Confrem, nós temos uma raiz que são nas unidades de conservação. Então, o pedido, para se criar uma reserva extrativista, a iniciativa ela já nasce conosco. Nós já assumimos uma responsabilidade, que ela é uma das maiores responsabilidades no que diz respeito à conservação dos recursos pesqueiros. Temos instâncias que estabelecem quais são as normas, os procedimentos para se gerir, para se utilizar os recursos naturais nessa unidade. Eu acho que nós, das comunidades tradicionais, já temos um histórico de assumir responsabilidade no que diz respeito à conservação dos recursos pesqueiros e da natureza de um modo geral. Até o nosso próprio modo de vida já estabelece isso. Agora, eu não tenho dúvida de que realmente, se nós vamos fazer um processo de esmiuçamento sobre as responsabilidades, é preciso se ver quais são os esforços que estão causando maiores danos a essas espécies. Tá bom, vamos considerar os empreendimentos, os impactos que não são relativos à pesca, mas dentro da pesca vamos também qualificar e diferenciar quais são as diferentes atividades e seus impactos em cima das espécies que estão nessa portaria. Eu não tenho dúvida de que meu barco, que tem uma arqueação de 3,5 toneladas, não faz o mesmo esforço de pesca de uma embarcação que tem 30 toneladas de arqueação. Não tenho a menor dúvida disso. E isso precisa ser mensurado, ser dada a responsabilidade para quem tem. Está entendendo? E cada um assumi-la, mesmo porque eu acho que a gente tem que olhar. A gente olha a pesca como um patrimônio, o recurso pesqueiro como um patrimônio nosso, mas também, enquanto patrimônio, enquanto um negócio que é a pesca para nós, ele é fundamental para a nossa manutenção de meio de vida do ponto de vista econômico. E a gente tem que cuidar dele também olhando como um negócio. E cuidar olhando como um negócio é um prejuízo para mim a gente acabar com um recurso pesqueiro que é fundamental para a minha existência. A gente não está aqui para discutir, não, vamos pescar até o último peixe, de forma nenhuma. Se a gente tiver que abrir mão, às vezes, de pescar um determinado recurso para que ele tenha condições de se recuperar, a gente vai ter que fazer essa discussão. Vai ter que fazer essa discussão, porque eu vou ter que convencer os meus pares, e os meus pares vão ter que compreender a importância disso. Não a importância para o governo, não, a importância para mim. A importância para nós continuarmos existindo. Então, eu acho que isso é fundamental e eu acho que as responsabilidades elas têm que ser divididas, sim, de acordo também com as ações e com o peso que essas ações implicam na reprodução dessas e na existência dessas espécies que aqui estão colocadas. Né? Eu acho que eu consegui localizar melhor o meu incômodo quando eu falei da gente não fazer uma matemática pura ou só ser um guia, né? Esse conjunto de perguntas que estão aí, acho que serve para a gente dar uma classificada geral nas espécies, mas realmente tudo isso resultar num 3, 2, 1 é um problema sério, porque cada pergunta daquelas abre um leque de coisas gigantesco, né? Então, talvez o maior problema seja querer resumir depois tudo a 3 cenários. Então, porque dependendo, se eu tenho uma certa espécie que tudo bem, tem uma distribuição restrita, ela está numa categoria de ameaça maior, mas a capacidade de governança está tudo inserido numa reserva extrativista, ok, o manejo é uma saída possível. Então, a combinação desses números, dessas saídas, é muito variável, né? A gente está buscando a conservação, junto com acesso ao recurso, claro, né? É manter uma atividade econômica quando pertinente e que não comprometa o estado da espécie, e às vezes a atividade econômica ser, por outro lado, até um meio de conservação, uma estratégia de conservação. Então, em que condições isso acontece? A gente faz, às vezes, um esforço, e eu lido com isso sempre, assim, eu acho que boa parte de modelos em que a gente tenta reduzir as coisas a números. É um exercício, é bacana, mas não é uma verdade, né? Então, a gente olha para aquilo mais para conseguir parar de falar, porque a espécie tal, o caso tal, é para sair é para sistematizar a informação, exatamente. A gente sistematiza aquilo para conseguir conversar melhor, mas é um guia, né? E aí a gente vai ter que tirar. Então, a minha sugestão é que tire a relação de todas essas perguntas que me parecem pertinentes e tal, de fazer um somatório para posicionar naqueles 3 cenários, que eu acho que é o que dá assim, não necessariamente, né? Então, eu tenho uma situação de a espécie tal, junto com o tipo de pescaria que ela está, se ela é acompanhante ou não, tudo isso vai. Acho que tem outras perguntas que vão ter que ser feitas. Nesse cenário, o ordenamento da pesca é possível?
né, esse ordenamento ele vai levar uma redução do impacto? Acho que vão ter que ser perguntas decorrentes desse mapeamento aí de coisas. Pessoal, Kátia, obrigado pela sua intervenção. Eu me vejo aqui numa situação complexa, tentando ajudar nosso grupo a avançar, porque o que a gente fez na reunião anterior foi exatamente esse debate de se a gente encaixava elas nessas categorias ou não, se as categorias, os cenários, melhor dizendo, eram os melhores cenários adequados ou não, como a gente trazer um caminho para isso. A gente queria fugir o máximo possível da subjetividade, porque a subjetividade nos leva a diferentes interpretações e, consequentemente, com o humor da maré, a gente está mais para um lado ou mais para o outro. E a gente queria ter realmente, como analistas ambientais que têm a responsabilidade de analisar, aplicar e encaminhar uma recomendação para uma decisão, né, a ser tomada pela pasta, né, a gente tem uma responsabilidade forte nisso. Então a nossa expectativa é de realmente ter, né, no aporte construído aqui nesse coletivo, ter uma diretriz que nos permita fugir da subjetividade de interpretação para um processo mais robusto, né, que nos dê realmente a segurança necessária para encaminhar isso daí. Então, assim, essas reflexões que eu estou trazendo é porque, assim, daí ter cenários, porque a gente queria tentar sair um pouco da subjetividade. E a gente sabe que é difícil, que é um desafio, por isso um grupo tão amplo e envolvendo todo mundo engajado na questão para tentar trazer esse debate. A gente pode chegar à conclusão também que é impossível fazer isso e aí, se embora analistas ambientais, vocês resolvam na cabeça de vocês como fazer também. Eu tenho uma complementação. Tem algumas saídas nesse tipo de planejamento que, ao invés de fazer um somatório final, às vezes dividir em eixos mesmo e fazer regiões. Se tem essa condição e outra condição. São tentativas que a gente pode fazer de lidar com esses números, né? Obrigado. Ficou já achei mais tangível assim, do que a primeira intervenção. Então, assim, o que a gente... a professora Rosângela já pediu a palavra, né, professora Rosângela? Mas, assim, eu só queria dar uma pontuada para vocês. Acredito que alguns estejam cansados, mas quem saiu às 5 da manhã de casa, ou antes disso, né Bia? Foi às 5, às 4. Às 4 da manhã, são 6h22 agora. A gente só discutimos, eu acho que a primeira pergunta, ainda tem anotado aqui dos comentários iniciais, de duas questões que a gente tem que tratar, além da questão de outros impactos, a gente tem que tratar, que aí dialoga um pouco com o que a Kátia falou, que é, né, o que fazer quando existe uma região, né, de ecótono, digamos assim, né, de transição entre um cenário e outro, que a coisa não está tão clara assim, né, em que momento que está. E aí dialoga isso, se a gente tiver essa matriz, talvez a coisa não fique tão preto no branco, e sim fique por regiões, é um caminho a andar nisso. E a outra que eu coloquei aqui também foi a sugestão que o Anatoly fez, da gente tentar mesclar, então, que vai na linha do que a professora Beatriz Pavani colocou, que é de mesclar, né, as perguntas, esse diagrama e um fluxograma também. Então é uma coisa uma coisa bem complexa aí de fazer. Que tem jeito tem. E aí, então, eu quero então o conselho de vocês para a gente saber como que a gente avança. Eu vou mandar um artigo que eu acho que é inspirador. Professora Rosângela. Bom, hoje pela manhã nós íamos resolver a questão 1 e não conseguimos. Agora foi a 2, também chegamos a um impasse. Mas o que eu gostaria de fazer um comentário é que, na verdade, a gente parou na questão 1. Nós paramos ali na primeira questão e ficamos 2 horas e nem fomos adiante. Então, acho que um grupo trabalhou sobre isso e talvez fosse bom, em algum momento, a gente olhar as outras opções
Porque se essa As duas perguntas? As duas perguntas, né? Depois da pergunta pesca, Tá. uma ameaça, tem várias outras. Não, sim, né? sim, só para entender qual que era Então, eu acho que seria bom não descartar o processo para poder realmente, dando uma olhada mais geral, chegar à conclusão de que se ele não serve, ou se ele realmente precisa ser mesclado com outro para dar respostas mais coerentes. Acho que é um exercício que valeria a pena, porque foi uma abordagem que foi decidida aqui na plenária, né? E nós simplesmente nem estamos levando em consideração isso, né? E é acho que é uma boa oportunidade de analisar todas as outras perguntas, porque isso já vai essa discussão, e ela é muito, ela nos dá também bom direcionamento em relação ao que a gente tem que fazer para melhorar, né? Então, eu acho que a gente deveria continuar nesse processo, porque nós estamos apenas na primeira pergunta e perdemos muito tempo com a história de responsabilidade e tudo mais, coisa que, na verdade, não se implica diretamente com essa pergunta. Eu sou mais favorável a entender o processo, entender o que foi feito, esses modelos, esse modelo que foi gerado não é nenhum absurdo. A literatura está cheia de modelos de data poor que são utilizados em abordagens parecidas, né? Em situações parecidas, e eu acho que a gente poderia, sim, levar isso adiante e não já descartar a análise, que, é claro, sempre vai poder ter alguma coisa, a gente sempre vai poder sugerir alguma coisa melhor, mas eu acho que isso a gente pode compatibilizar métodos de maneira que satisfaça a maioria. Todos não vamos conseguir, mas acho que deveríamos ir adiante nessa análise. Não, rapidinho, Mancha, deixa eu só fazer aqui, eu queria fazer uma consideração em relação à nossa dinâmica, né, que eu acho que a gente poderia encerrar agora às 6h30 e programar para continuar amanhã. Professora Rosângela, só uma dúvida com relação à sua ponderação. Eu tinha, a partir dos comentários iniciais, que os comentários tinham sido feitos prioritariamente focados nessa questão de outras ameaças, eu tinha entendido que não tinham questionamentos com relação a outros pontos do questionário. Então, na verdade, foi uma suposição minha que eu vejo que está equivocada. Porque, na verdade, as intervenções iniciais só focaram naquele aspecto lá. Então, assim, se existem outros pontos... Se for assim, como tu está entendendo, então aí realmente eu entendi errado. Não, eu provavelmente eu que estou errado aqui no processo. Então, assim, considerando que não é que eu estou errado, a minha sugestão... Não, porque eu vou refazer, então. Na abertura, quando apresentou tudo, a gente abriu a palavra e pediu comentários a respeito, né? Os comentários foram feitos, né, basicamente em cima da questão 1, da questão de outras ameaças. Não houveram os comentários sobre outros aspectos, né? Inclusive a do Márcio também foi sobre ali, então todos focaram ali. Então eu tinha entendido que não haviam outras questões, né? A doutora Annelise levantou uma questão a mais para a gente trazer para o grupo, né? Aí a questão que a Natália colocou também foi sobre item 1, então estava na minha leitura da reunião, a gente estava discutindo, o único item que tinha provocado, suscitado o debate maior era 1. Mas assim, então eu estou errado, não é isso. Foi apenas o 1, porque o 1 é o primeiro da lista. Ok, perfeito. Então, apesar de que a gente perguntou todos antes. Mas aí, então, a minha sugestão, e aí vocês podem discordar, como sempre podem, não que sempre discordam de mim, que a gente, então, amanhã a gente volta, passa a pergunta 2, levanta quais são os problemas, para 3 os problemas, e aí a gente vai, e aí a gente sabe que a gente não vai cumprir a agenda, né? E aí vamos ter a visão, o subgrupo 2 vai ter que se unir de novo, para tentar dar a partir de consolidar
o trabalho, e aí a gente vai voltar para a quinta reunião para tentar ver se mais uma vez a gente avança. E aí vai de novo passar para essa discussão. Então, a minha sugestão de caminho é essa, e aí a palavra está aberta para vocês, para discordarem ou proporem outra forma de conduzir. A doutora Annelise Becker era a primeira que tinha se inscrito antes de eu até trazer esse tema à tona. Seguindo a sugestão da professora Rosângela de um exercício, não é? Eu acharia interessante para que nós tivéssemos algo mais concreto sobre o que debater, porque estamos em tese, sem que saibamos exatamente a que espécies estamos nos referindo. Então, em determinado momento, se pensar espécie tal, espécie X ou Y, seria interessante que fosse apresentado o exercício feito com relação a essas espécies, classificando com esses pesos aí essas respostas. Eu acho que isso é a primeira coisa. E segundo, seria importante que ainda essa noite, para que tivéssemos a oportunidade, aqueles que não dormirem tão cedo, de lerem aquele material que o senhor mencionou, que fez toda uma justificativa das respostas, e pudesse enviar imediatamente para que pudéssemos ter acesso, né, a todos, sem dúvida, para o grupo. Né, porque senão não adianta, se fica em tese, mas não se sabe o que passa pela cabeça, o que foi considerado. Então, eu acho que isso pode auxiliar. Obrigado, Luz. Letícia, Sabrina, Martin, aí a gente tenta ver como que a gente caminha, então, amanhã. Na verdade, só para tentar entender um pouco as discussões que a gente teve aqui. Eu acho que, corrija-me se eu estiver errada, eu acho que, de maneira geral, todos entendem que essas perguntas são relevantes para essa discussão, correto? A grande discussão é se somente com base nessas informações a gente consegue estabelecer cenários. É isso? É essa a dúvida de todos? Porque aí... Então, eu acho que a partir daí a gente pode desenvolver alguma coisa. Até para considerar, levar em consideração todo o trabalho que o subgrupo teve, entendeu? Porque a gente discutir novamente perguntas, ou como a gente vai medir, ou como não sei o que, é um retrabalho de um negócio que foi tão esmiuçado, eu acho que talvez isso possa ser combinado com alguma outra coisa, e aí a gente pode pensar nisso para amanhã, para aí a gente conseguir chegar em como estabelecer o que vai ser feito. Obrigado, Letícia. Sabrina. Estou contemplada pelas falas, mas eu ainda sugiro que a gente mostre, a primeira coisa que a gente faça amanhã rode pelo menos algumas espécies, mesmo para a gente ter uma noção de todo o conjunto, de todas as perguntas, todo o trabalho de 3 dias que a gente teve para ser levado em consideração. 3 dias juntos e várias semanas. Obrigado, Sabrina. Martin. Sim, só para quem sabe dar mais celeridade, a gente realmente colocar isso na forma de proposições, porque eu acho realmente um grande desperdício a gente achar que porque discorda de um score, de um valor e tal, desmerecer o trabalho, me parece muito bem feito. Talvez isso, sobretudo, mostrou a capacidade desse grupo que trabalhou de estar se organizando e produzindo coisas, e talvez, se a gente lançasse ao grupo mais perguntas do que tentar jogar para eles respostas, eles, na próxima reunião, conseguiam trazer coisas melhores para a gente. Então, quem sabe, a gente pode fazer algumas sugestões, mas sem já tentar achar a solução final. Porque o meu receio é que tem uma coisa que é muito importante, e que eu, na reunião, você já comentando que a gente não vai conseguir cumprir a agenda, eu precisaria muito entender essa discussão sobre o modelo geral dos planos, etc. E eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Então, por ter acompanhado um pouco mais de perto os trabalhos do último tema de pauta, se ele realmente tiver que sair, que ele seja empurrado, porque é pouco elemento para se trabalhar aqui, mas que a gente não deixe de trabalhar amanhã em algum momento, nem que se pare a discussão arbitrariamente a algum ponto e fique como encaminhamento, sugestões para o subgrupo 2 continuar trabalhando para melhorar isso, que a gente tenha essa definição dessa apresentação sobre esse modelo a ser adotado, o que ele inclui, o que ele não inclui. Ok? Flávio, depois o Dias. Eu preferiria, mas só para não quebrar. Eu queria, na verdade, aproveitar essa oportunidade aqui para parabenizar todo mundo, a dedicação que tem tido, tanto na plenária quanto nos subgrupos. E queria te dizer uma coisa, meu velho, quando tu falou aí que não sabe, tá meio sem saber o que fazer e tal. Veja bem, tu deve ter metade da minha idade. Mês que vem agora eu faço 47 anos de atividade pesqueira e também não sei tudo. Estou aprendendo um monte.
E aí até uma palavra para a procuradora que a gente está num país difícil, com um litoral enorme, onde dentro do mesmo estado se praticam artes de pesca diferentes, de jeito bem diferente, em locais diferentes dentro do mesmo estado, e em cima de uma mesma espécie. Então, a gente tem um trabalho árduo aqui, extremamente difícil de conseguir identificar tudo e saber o que afeta mais ou menos, ou onde, né? Então, é assim mesmo. Esse processo, eu, inclusive, estava conversando com o Cadu lá embaixo ainda agora, e ele disse que pelo menos está devagarzinho, mas está indo e tal, não sei o quê. Então, é isso mesmo. Está andando, e as discussões são mesmo acirradas, e isso é normal, porque pessoas têm vivências diferentes, em estados diferentes, e têm opiniões diferentes, né? Então, é difícil assim mesmo. É difícil, talvez, para a procuradora, que talvez não tenha tanta intimidade com as questões de pesca. Então, pronto. Então, tem mais do que conhecimento. Mas, enfim, então entende bem das dificuldades que a pesca tem, né? Mas eu também tenho essa mesma mentalidade de que a gente está avançando. A gente está fazendo uma coisa aqui que jamais aconteceu. Estamos nos entendendo de alguma forma, né? Pessoas estão conseguindo... pelo menos ouvir e talvez concordar com alguns outros pontos que antes não tinham sido ainda, enfim, relevados. Mas é isso. Mas não se sinta intimidado, não, porque é difícil mesmo, companheiro. Isso faz parte do cargo e vai se acostumando, porque o resto dos seus dias vão ser dessa forma aqui. Obrigado pelo incentivo, Flávio. Dias. José Dias, eu queria fazer um encaminhamento para o retorno do trabalho amanhã. Nós tivemos uma série de discussões agora importantes, alguns pontos de sugestão que podem e devem amanhã se cristalizar e ver como incorporar, mas eu proponho que nós comecemos amanhã com a fase seguinte do grupo 2, que é a apresentação do resultado da aplicação dos critérios sobre as 24 espécies, para a gente ter uma noção de qual o resultado que deu. Isso certamente vai nos levar a algum conforto de qualidade e substância dos critérios e suas pontuações ou preocupações adicionais. E aí nós, apresentado uma breve discussão, nós fecharíamos com os pontos que foram levantados aqui para ver se são importantes e necessário incorporar para uma aplicação de novo dos critérios. Então, acho que a gente ganharia, teria clareza do em que nós chegamos com a aplicação desse critério e o que falta e que se poderia, a partir da discussão que agora nós fizemos, né, à tarde, poderia ser incorporado e, eventualmente, enriquecido naquilo que são os critérios que aí estão. Eu acho que seria muito útil para nós. Obrigado, Dias. Mancha. Que eu acho que deveria botar, a discussão não está evoluindo mais porque a poluição não está ali, o degradamento do meio ambiente não está ali, vocês não colocam o que se fala na reunião, porque toda a vida que nós falamos, a poluição, o meio ambiente, a degradação, tanque, navio, barco, porto, isso tudo nós falamos aqui, não é colocado ali. Toda a vida que nós vamos ter reunião, vai ter essa mesma discussão da poluição, do degradamento, tudo quanto é coisa. Se colocar ali, botar como a pesca não é a principal ameaça, a principal é uma colaboradora da principal ameaça, né? Que a principal é as grandes indústrias, portos, os tanques, degradamento, manguezais, vai tudo para o pau e ninguém fala nisso. Nós falamos e nunca vai ali na folha. Isso aí eu acho que se colocasse ali, Hugo, saía a metade da discussão de nós perder tempo aqui nas mesas. Obrigado, Mancha. Eu acho que todo mundo corrobora com a sua colocação, que a gente vai, de forma explícita, colocar lá, né? Eu queria tentar encaminhar, Martin, se pudesse,
a gente conseguir manter eu concordo com a posição do Dias, mas se às 11 horas a gente conseguir passar para uma próxima etapa, com medo da gente se alongar e perder algo que eu acho muito importante. Fechar com vocês aqui, pactuar uma agenda de trabalho com vocês agora. Então, assim, a sugestão, a professora Beatriz sugeriu que a gente começasse logo por esse tema. A doutora Analice, o Dias, eu acho que, não sei se foi a Letícia ou foi a Sabrina também, ponderaram da gente começar com a tabela que aplicou o exercício nas 24 espécies, né? Então, assim, eu queria propor um pacto entre nós, da gente iniciar com a tal da tabela para a gente tentar ver, e aí algum desses nossos anseios, não sei, mas eu acho que eles vão acirrar eles, não vai amansar ninguém, na verdade. Eu já antevejo aqui que vai deixar uma angústia talvez muito maior de todo mundo. Mas a gente está aqui para fazer esse processo, não tem como a gente fugir disso. E aí, a minha sugestão era que fosse pós-almoço a gente começar com o plano de recuperação, se a gente não conseguisse fazer 11 pós-almoço. Mas se vocês estiverem muito com problema de voo, de ausência, não poder conduzir isso a partir das 14, da 1h30, como começou hoje, né? Acredito que a gente vai continuar com essa mesma dinâmica amanhã. A gente faz esse par das 11 e volta, mas é que eu acho que de 9 até as 11 a gente não vai ter nem escutado todo mundo falar ainda sobre isso. Eu acho que você... Vai ter quórum às 14h para a gente discutir isso? Vai ter gente? Não, é isso que eu estou perguntando aqui. Alguém tem problema de voo para as duas ter? Sim ou não? Se ninguém se manifestar contrário, eu estou achando que tem. Não, calma aí. Depois a gente discutiu a hora de começar. Só que começar o plano de recuperação às 2, tudo ok? Alguém vai estar fora às 2 horas, você tem voltado para casa antes? Então, estamos todos falando que às 2 horas todos estaremos aqui para discutir o plano de recuperação. Certo? E aí, então, a sugestão agora é que horas começar amanhã. A sugestão Sabrina é começar às 8h30. A minha preocupação é de marcar às 8h30, que a gente começa às 9 de fato, né? horas. 8 horas da manhã não vai ter ninguém aqui. Vamos começar às 8h30 a reunião. Pessoal, então agradeço. Ok, então, pessoal, queria agradecer a paciência comigo, a postura de vocês construtiva, o respeito ao próximo. Amanhã estamos de volta e esperamos, pelo menos para alguns dos temas que a gente propôs aqui, resolver. Amanhã, então, 8h30, a gente começa. Obrigado a todos e, mais uma vez, obrigado, Oceana, por estar permitindo que a gente transmita isso aos nossos pares em todo o Brasil. Obrigado.